Olá, eu sou Ângela Ferraz, sou designer da Texturicia e hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês a aplicação do revestimento cimento queimado. Dica 1. Ao abrir a embalagem, verifique na tampa se ela não tem nenhuma partícula solta. A partícula contamina a massa e ela acaba criando ranhuras durante a aplicação. Dica 2. Durante a aplicação, mantenha a embalagem fechada. A embalagem aberta resseca a massa. Dica 3. Mesmo a minha parede estando com o selador acrílico, com um pano úmido, levemente úmido, remova partículas soltas. As partículas também prejudicam na aplicação do cimento queimado, criando ranhuras. Dica 4. Ferramentas. As ferramentas também podem trazer sujidade para a massa. Higienize-as antes de iniciar a aplicação. Dica 5. Fita crepe. Utilize a fita crepe para proteger as paredes laterais, assim como o rodapé e a moldura do teto. Isso contribui com o requadramento na aplicação. A minha parede, ela deve estar emassada com massa corrida ou massa acrílica, devidamente preparada. Ela não pode ter umidade nem umidade ascendente vindo do solo. Patologias devem ser tratadas com antecedência. Micro-organismos também devem ser eliminados. Fungo, alga, o próprio mofo acaba aflorando sobre o revestimento. É preciso fazer uma higienização e aguardar a secagem. A minha parede, ela estando preparada, eu vou entrar com o selador acrílico. Nós temos duas embalagens, o galão e o balde. É preciso preparar antes de aplicar. Dilua conforme o recomendado em etiqueta, localizado à frente da embalagem. Diluir e misturar, homogeneizar por completo o produto. Uma vez preparado, utilizando um rolo, seja ele espuma ou lã, aplique sobre a parede através de movimentos verticais. O acabamento, não se preocupe se ficar marcas do rolo, porque é só um selador. Aguarde entre 4 e 6 horas, que é o tempo de secagem, para entrarmos com a aplicação do revestimento cimento queimado. A minha parede, ela já está pronta para a aplicação do cimento queimado, com uma demão de selador. A quantidade de demãos depende da absorção do substrato. Preparação da massa. Dilua conforme o recomendado em etiqueta localizado à frente da embalagem. Após acrescentar a água, homogeneize, misture por completo. Para a aplicação, você vai utilizar uma espátula limpa, livre de contaminantes e a desempenadeira, preferencialmente com cantos arredondados. Transporte a massa para a desempenadeira, uma quantidade pequena. Mantenha a embalagem fechada durante a aplicação e comece num canto da parede. Transporte uma fina camada e distribua. Faça a compactação durante a aplicação. Distribua pela parede através de movimentos curtos. Aqui, nessa parede, nós temos a aplicação do selador acrílico. Isso contribui na aplicação da massa. Eu poderia estar com o selador branco, por exemplo, porém,
A cor do fundo da parede, ela implica diretamente na quantidade de demãos. Se eu tenho a parede na mesma cor da massa, 2 demãos eu concluo a aplicação. Movimentos curtos e você deve espalhar compactando a massa. A compactação vai me ajudar ao final, aonde eu só vou usar uma lixa para remoção de pequenas rebarbas. Os movimentos são aleatórios. Por que movimentos aleatórios? São sobreposições de camada sobre camada e dessa forma eu vou extraindo nuances, que é a proposta do efeito. Uma dica importante: em ambientes externos é recomendado 3 demãos, em ambiente interno 2 demãos. Isso se você utilizar o selador acrílico. O cimento queimado da Texturicia possui uma tecnologia. Você aplica e você passa e repassa a massa sem que ela embole. Logo na primeira demão, ela já oferece o manchamento, que é a proposta do efeito. O procedimento da aplicação, tanto da primeira como da segunda demão, é uma camada fina e movimentos curtos, movimentos sobrepostos. Após concluir a aplicação, você deve aguardar entre 4 e 8 horas, que é o tempo de secagem entre demãos. A segunda demão, você deve executar o mesmo procedimento. Minha parede já está pronta, com 2 demãos de cimento queimado aplicado. Agora é hora de remover as rebarbas com uma lixa. Nós vamos utilizar uma lixa de parede grãos 400. Após concluir o processo da lixa, nós vamos remover o pó. Com um pano levemente umedecido, movimentos circulares, remova todo o pó. Esse pó prejudica na próxima etapa. Após remover todo o pó, nós vamos finalizar o acabamento. E para finalizar a aplicação do cimento queimado, nós vamos utilizar o verniz acrílico protetor. Ele tem inúmeras vantagens, dentre elas, aumenta a proteção da parede, possui protetor UV, evidencia o manchamento e potencializa a resistência a risco. E mais, ele favorece, ele traz um acabamento levemente acetinado. Para a aplicação, utilize um rolo de espuma. Mergulhe o rolo e tire o excesso. Comece num canto superior da parede. Movimentos verticais em formato N. Lembre-se, não deixe excesso. Volte com o rolo e espalhe por completo até ficar incolor. O excesso interfere no acabamento, então volte com o rolo e remova por completo até ficar incolor. A aplicação é simples, movimentos verticais. Você precisa aguardar a secagem em torno de 4 a 6 horas para entrar com a segunda demão. A segunda demão é o mesmo processo, ou seja, transfira o verniz acrílico para a parede e espalhe através de movimentos verticais. Não deixe excesso, tampouco rastro da ferramenta. Isso causa um defeito sobre o cimento queimado.
Volte e espalhe até ficar incolor. O excesso, ao secar, pode deixar aquele efeito casca de laranja. Por isso, ressalto, espalhe até ficar incolor. Em ambientes internos, 2 demãos. Em ambientes externos, entre 2 e 3 demãos. E no vídeo de hoje nós falamos sobre o cimento queimado. Nós falamos sobre dicas, substrato, métodos de aplicação da massa cimento queimado e o finalizador. Falamos também das vantagens do finalizador. Gostou? Então, se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário, curta esse vídeo e não se esqueça de ativar o sino de notificações para receber as nossas novidades.